eu cheguei e falei assim, o que está acontecendo? Ela falou, Sueli, eu não quero conversar, eu não queria entrar em detalhes com você, porque tem pessoas que não aceitam. Eu falei, não aceita o quê? Daí ela disse assim, você não acha que ela tem autismo? Aí eu falei, não acho. não acho. Não. Ele teve essa poda neuronal, né? Ele até um ano e meio tava se desenvolvendo normal, tipo, ele andou com 9 meses. Não, que nem, Ele falava mamá, papá, pedia as coisas, batia a palminha, dava tchau, mandava beijo. Até então, parece assim, ó, que ele dormiu, acordou, parou com tudo. E daí a gente continuou, né? Dá tchau. Ih, Bernardo bem desperto. Bernardo, chamava Bernardo, nem tchum. Morria de chamar. Aí ainda brincava, falava, sabe, acho que ele tá fazendo de propósito. E daí foi indo, e daí foi passando os meses. Daí um dia minha irmã me mandou um negocinho, sabe? Tipo assim, era tipo como se fosse uma matéria. Daí falando aqui, né? Tipo, sobre autismo. Eu falei, não pode ser, né? E daí quando eu comecei a pesquisar. É cagado. Não, nada a ver, isso é preguiça. Isso? Isso. Não, eu sabia que tinha alguma coisa diferente dali, porque eu tinha. Teve 2 sobrinhos que eu ajudei a criar, né? Foi o Matheus e a Isa. E eu via que não era a mesma coisa. Não, tipo, ela andou no tempo, né? Ela andou com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Ela engatinhou, de repente assim, E aí eu vi que ela não falava. Aí você começa a dizer, a filha de fulano falava, a tua não fala. Era só você, pai, tchau. Era o pai, tchau. Principalmente depois que eu falo que o dia que o Van derrubou o coração dela. Foi o dia que ele foi andar de skate, assim, que daí... Aí ela só tinha ligação com ele. Ela não tinha ligação comigo, assim. Ela não tinha ligação comigo. Parece que eu até brinco, e isso não mudou muita coisa. Hoje já é mais maleável. Às vezes até eu brinco assim, parece o pai viúvo, né? O pai solteiro. É verdade. Na verdade, sim, a maioria dos casos que a gente vê, né? Tipo, a gente conversa com um monte de gente, né, sobre isso, né? E por ter uma afetividade com a mãe, por causa do mamá, por causa da geração e tal, de ter sido gerada ali na barriga da mãe, é mais comum ser grudada com a mãe. O que acontece? Ela não tinha ligação comigo. E eu ficava assim, não, ela tá diferente. E a minha... Eu trabalhando, não, cuida da Alice aí, eu vou fazer as coisas. Eu sempre trabalhando bastante, assim, mas eu vi assim que ela não tinha a ligação assim comigo. Era como se eu fosse uma tia. Ela dormia comigo, só que toda noite ela dormia comigo no meu braço, achei que eu dormia abraçada. Agora que ela não é diferente, se ela se bate um pouquinho, eu abraço ela aqui, mas no dia a dia é com o pai. E aí, o que acontece? Ela começou aí teve ela parou, né? Ela parou, ela não falava, só falava pai, tchau. Pai, tchau. E ela começou a não desenvolver, assim. E isso começou a ficar... E a minha cunhada falou assim, ela começou com mania de pegar brinquedo, ficava com um brinquedo na mão, assim. E a minha cunhada, ela não... A minha cunhada falou assim, Sueli, será que ela não é autista? Isso com quantos anos? Ela, com esse período aí que ela parou. Ela rodava assim, ela correu da mesa, dos 2 anos, ela rodava a volta da mesa, ela não parava. Ela rodava, sabe? Uma vez no escuro, disse que a minha sogra... Ela tava rodando. Ela foi pra cozinha e começou a rodar. A rodar, era 1h da manhã, sabe? Rodar na mesa. E volta da mesa, assim, correr, sozinha. E na igreja também, o pessoal vem cá, dá um beijo e tal. E não é porque eu sou mãe, mas é uma criança bonita, tá? E tudo bem que dá beijo e tal. E ela corria, sabe? E ela não dava atenção. Então aquilo dali me conhecia que eu não é autista. Eu falei, não. Daqui a pouco me a minha amiga que tem um filho assim é autista. E aquilo parece que começa meio que te ofender. Você não fala nada. Eu nunca fui de falar, você não fala. Mas aquilo parece que ofende, né?
Aí até que a gente É descobriu. que num primeiro momento, assim, né, pra quem é totalmente leigo, é uma doença, tipo, é um negócio assim muito pior do que depois que você passa a entender, aí você vai, né, absorvendo as coisas e tal, mas na hora... E eu, no meu caso, como eu tinha uma cunhada que trabalhou com autista, isso há, sei lá, 4 ou 5 anos atrás, então ela me passou, só que os autistas que ela tinha já eram um grau mais severo, assim, né? Então, pra mim, autista era aquela criança que não olhava no olho e que não falava e que não tinha expressão. Esse que era o... Só que depois que a gente começa a ver, não, meu Deus, o autismo vários vários graus. tem vários graus. Mas isso foi meio... E aí o dia que me chamou atenção foi o dia que ela parece que me ofendeu. E o dia que foi na escola. Esse dia, assim, parece que a minha ficha caiu, assim. Que ela não desenvolvia. Né? Então, tinha tarefa, ela não fazia. Tinha tal coisa, ela não fazia. E todo dia tinha uma reclamaçãozinha, assim. Né? Eu ia buscar ela, né, Wanda? Eu falava assim, nossa, o que será que aconteceu hoje? E aí, já... Todo dia ia buscar na escola, não se comportou, brigou, gritou, teve um troço, teve um piripaque, começou a gritar, teve uns ataques. E ela entrou na escola com que idade? 2. Já com 2. 2 anos. Porque assim, a gente, prefeitura, creche, só com 6, 7 anos, assim, gente, se eu esperar a prefeitura, não dá. A gente começou a se empenhar e vamos colocar na escola particular mesmo, para desenvolver mais a fala, a socialização, coisa assim. Só assim, porque se eu esperar mesmo o poder público... Mas nisso já tinha, tipo, quase uma certeza de que seria autista ou não? Não, nós sabíamos que ela era diferente. Aham. A minha cunhada fazia esses comentários, mas não é uma coisa que você, não, ela deve estar... Por quê? Porque na minha visão, o autista só era aquele grau severo, que nem que tem deficiência intelectual, né? Então foi aquela... E até que aconteceu o quê? E tinha essas diversas reclamações, eu comentava com a minha outra cunhada, né? E ela era pedagoga, e até falava muito com a Renata, né? E eu comentava, não, Sueli, até o dia que eu falava, Sueli, chega lá na escola e pergunta o que ela tem contra a Alice, o que a escola tem contra a Alice. E eu falei assim, eu cheguei e falei assim, o que está acontecendo? Ela falou, Sueli, eu não quero conversar, eu não queria entrar em detalhes com você, porque tem pessoas que não aceitam. E eu falei, não aceita o quê? Daí ela disse assim, você não acha... Aí começa aquele cheiro de dedo, né? Porque... e com razão. Você não acha que ela tem autismo? Aí eu falei, não acho. não acho. Não. Você não acha? Ela toda cheia de... Você não acha? Toda cheia de jeitinho. Você tem autismo? Eu falei, não acho. Eu não acho. Ela pode ter, talvez, ser desatenta. Porque eu sou desatenta. No meu dia a dia... Quer ver? Daqui a pouco eu tô conversando com vocês aqui, daqui a pouco eu esqueço o que eu tava falando. E aí eu começo a olhar para as pessoas assim, tipo, eu tento achar uma deixa para voltar ao assunto, mas eu esqueço, dá uma pane. Eu falei, ela pode ser assim, porque eu sou assim, porque meu marido... Então você começa a argumentar. Ela falou, Sueli, mas a gente desconfia que ela tem autismo. Então ela vai saber, Sueli, você quer ver o comportamento dela na sala? Aí eu peguei e falei, tá, vamos lá? E aí eu comentei, como eu já comentei, ela não tinha uma ligação comigo. Ela de chorar e nada. Ela sentia necessidade. Eu quero dormir. Daí ela vinha até mim, eu deitava com ela, ela dormia. Eu quero mamar. Então ela falou, né? Mas ela não tinha aquela ligação de fazer carinho, de querer estar próximo, de querer me abraçar, de querer beijar. Ela não tinha essa ligação. Eu achava estranho também. Mas para ser autista, para mim era outra coisa. E aí, eu fui ver ela, quando vi ela pela janela, ela parecia um bichinho aquado. Tinha umas 2, 3 professoras, assim, não me recordo bem, porque eu olhei pela janela. Ela no canto da sala, a turminha assustada, e ela já tinha jogado sapato, já tinha jogado um monte de coisa nas professoras. As professoras estavam tentando pegar ela antes que ela derrubasse um armário que tinha. Sério, eu fiquei assim, eu olhei assim e falei, não é possível. Entendeu? Tipo, essa não é minha filha que eu tenho em casa. Tipo, né? claro que ela era uma criança assim, de mexer e tal, mas não,
assim, uma criança super agressiva. Depois eu que fui entender que quando ela tá pra ter uma crise, às vezes ela fica agressiva, ela começa a chutar as coisas e tal. Ela tava tendo uma crise. Quando a professora abriu a porta e falou assim, a pedagoga abriu a porta e falou assim, Alice, a tua mãe tá aqui. Aí eu falei, Alice? Ela veio correndo, me abraçou. E assim, ela chorou. Ela me abraçou, eu nunca vi ela chorar assim, de desespero. Sabe aquele choro de sentido assim? E ela chorou, me abraçou, eu abracei ela, falei, filha, tudo bem, minha mãe tá aqui. Eu acalmei ela e tal. E tinha que ela disse assim, leva pra casa. Quando eu ia levar pra casa, ela falou, não, ela tem que ficar. Por que ela tem que ficar? Você porque, teve assim, esse... Eu tive esse estalo de vontade de pegar ela, vamos pra casa agora. Só que se eu fizesse isso, ia ser uma deixa pra ela fazer sempre. Veio um estralo, assim, não foi uma coisa que eu pensei na hora. Acalmou tudo e tal, né, eu abracei ela, tudo, daí veio a outra professora, levou ela pra sala, ela não queria ir, ela já tava sem meia, sem sapato, sem tudo, porque já tinha jogado em meio mundo, né. E aí a gente foi pra outra sala, daí eu falei, o que dá pra fazer? Ela falou assim, vou fazer um relatório, você leva ela no pediatra, porque o pediatra vai ter que encaminhar ela para os especialistas.